Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Davi. Estamos gravando uma série chamada Repensando a História. E hoje queremos dar uma visão panorâmica da Idade Moderna. Eu considero a Idade Moderna uma das idades mais ricas em transformações na história das nações. Nós costumamos marcar tradicionalmente a Idade Moderna entre o período que vai do fim da Guerra dos 100 Anos, ou tomada de Constantinopla, 1453, ou até a queda do Império Romano do Oriente, até 1789, com a Revolução Francesa. A Idade Moderna marca tanto o nascimento do capitalismo, como a sua consolidação na Revolução Industrial, já no século XVIII. Mas, afinal de contas, o que aconteceu de tão importante na Idade Moderna? Bom, nós começamos a Idade Moderna justamente com as consequências da reabertura do Mediterrâneo ao comércio entre Oriente e Ocidente. Você lembra que depois da crise do sistema feudal, justamente porque foi um sistema montado para defender a Europa, sob um discurso da Igreja de defesa da cristandade ocidental, ao cessar as invasões da Europa, a população, especialmente da nobreza, cresce e já não há terras para todos os nobres. Então, o sistema começa a entrar em crise, nobres começam a botar servos para fora e lutar entre si pela terra. O que leva o Papa Urbano II a tentar resolver esse problema de um sistema criado para defender a Europa. Um sistema de um cristianismo baseado em guerras. O Papa Urbano II resolve então levar essa guerra para o Oriente. E assim ele convoca as cruzadas, sob o pretexto de que os árabes que desistiram da Europa haviam tomado Constantinopla. Haviam tomado Jerusalém. Junto com esses cruzados, esses cavaleiros, esses elementos da nobreza, convocados para essa guerra santa, foi também aqueles indivíduos que haviam sido excluídos do sistema, tanto da nobreza quanto da camada servil, os comerciantes. Eles foram juntos com os cruzados. E logo os árabes vão descobrir que é muito mais negócio comercializar com a cristandade europeia do que fazer guerras. E é isso que vai fazer com que o Mediterrâneo se abra novamente ao comércio. Esse comerciante, ele volta para a Europa abarrotados de produtos orientais, notadamente as especiarias, mas ele volta também não só com esses produtos, mas ele volta com uma nova visão de comércio. Um comércio agora onde o grande objetivo é acumular o dinheiro. A moeda que era comercializado com o Oriente, através de moedas de prata e de ouro. Nunca na história do comércio mundial, desde os primórdios da história, as moedas eram o fim da atividade comercial. Elas foram criadas para ser meio, para facilitar as trocas comerciais. Mas agora essa nova moeda que os orientais se interessam, de prata e de ouro, passam a ser o grande objetivo desse comerciante. E é assim que nasce o capitalismo, que tem esse nome justamente porque no capitalismo a finalidade última é a acumulação
de dinheiro, é a acumulação de moeda. Esse comerciante que no começo vai comercializar nas feiras, nos entrocamentos das estradas, devido à grande insegurança dessas regiões, ele vai gradativamente se estabelecer ali, próximo aos muros dos castelos dos senhores feudais. Os senhores feudais, por sua vez, querendo essas moedas de ouro, vai sobretraxar esses comerciantes. Porque ele ainda tem aquela mesma mentalidade do feudalismo. A nobreza, o senhor feudal deixava o servo só com o suficiente para sobreviver. E ele pensa que ele pode fazer isso com o comerciante. Mas o comerciante quer acumular capital. Esse choque de interesse vai levar a uma série de mudanças. Revoltas urbanas, cartas de franquia, mas finalmente esses comerciantes que lá na Alemanha viram surgir em torno do castelo cidades comerciais chamadas burgos, daí o nome burguesia, esse comerciante vai finalmente escolher um entre os nobres, o rei, e fazer uma aliança. Vai colocar dinheiro na mão do rei para que o rei possa ter um exército mercenário e se livrar da dependência do exército dos senhores feudais. E assim subjugar a nobreza e centralizar em torno dele o poder. Está nascendo os estados nacionais. Começando ali com Portugal, em 1385, depois a Espanha, em 1492, e dali para frente, outros estados vão surgir. Portugal não foi o primeiro estado a iniciar esse processo, mas foi o primeiro a completar. A partir do momento que surge esse estado português, onde o rei estava associado à burguesia mercantil, o grande interesse dessa burguesia portuguesa é romper com o monopólio que existia no Mediterrâneo desde a reabertura comercial feita pelas cidades italianas. Então o grande objetivo é chegar até as fontes de especiaria chamada de Índias, lá na Ásia, e romper com esse monopólio das cidades italianas no Mediterrâneo. É isso que vai impulsionar as grandes navegações portuguesas. Né? Aquelas navegações que começam em 1415 e se completa com a chegada de Vasco da Gama em 1498 e depois, finalmente, o estabelecimento de um monopólio comercial nas Índias por Pedro Álvares Cabral em 1500. Lembra que também Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui no Brasil justamente para tomar posse e fazer o primeiro reconhecimento das terras da América conquistada pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494. Esse tratado foi assinado entre Portugal e Espanha, que na época eram os únicos estados nacionais que existiam, justamente para dividir as terras descobertas e descobrir, porque em 1498, quando a Espanha completa seu processo de centralização com o casamento dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, naquele mesmo ano, a Espanha entra nessa corrida e entrega a Cristóvão Colombo uma missão de, segundo Cristóvão Colombo, chegar primeiro nas Índias navegando para o Ocidente, porque Colombo tinha uma série de ideias, entre elas que a Terra era bem menor do que os cálculos que existiam e que poderia chegar às Índias primeiro que os portugueses. Lembra que Portugal já estava quase chegando às Índias. Chegou em 1498. Em 1492, navegando para a Espanha, Colombo chega à América, acredita que chega às Índias, chama os habitantes de índios e morre acreditando que tinha chegado nas Índias. Mais tarde, o navegante Américo Vespúcio constata que era um novo continente. Mas essa descoberta, por parte dos espanhóis de terras a oeste, levou a Espanha e Portugal a celebrar um tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, e dividir o mundo, dando a Portugal esse 1/3 do que é hoje o Brasil. E foi por isso que, apesar de que o principal objetivo de Pedro Álvares Cabral era impor o monopólio colonial português nas Índias, ele também chega aqui, toma posse da terra.
Bom, essa formação de estados nacionais é uma característica da Idade Moderna. E esses estados nacionais, é óbvio, vão também produzir um discurso ideológico justificando esse poder do rei. E na época um dos principais discursos eram as teorias de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi aquele que disse que o homem é o lobo do homem, e para que os homens vivam em paz, eles precisam estar debaixo de um poder acima deles. E não foi difícil construir essa ideia de que o poder real da nobreza, o pessoal do sangue azul, estão acima dos demais homens, e em torno desse rei se estabelece então esse Estado que vai prevalecer na Idade Moderna, o Estado absolutista. Resultado da união do rei com a burguesia, mas também resultado da união do rei com a igreja. Sim, a igreja que reinou na Idade Média, ela continua querendo estar junto do poder, esse novo poder que se forma. Então ela se une ao rei, e nos países católicos principalmente, desenvolveu-se aquela ideia do cardeal Jacques Rousseau, expresso na obra dele, O Direito Divino do Rei Governar. Então, além do rei ser visto como superior aos demais homens, começa a desenvolver aquela ideia, a partir da igreja, de que todo o poder foi dado por Deus ao rei. E que se levantar contra o rei é se levantar contra Deus. Presta bem atenção nisso. Então essas ideias vão prevalecer principalmente entre os países católicos. Mas acontece um detalhe importante que eu preciso mencionar aqui, é que as ideias de Thomas Hobbes, que se desenvolveram na Inglaterra, e vamos lembrar que a Inglaterra, no processo de formação do Estado Nacional delas, o rei, principalmente o rei João Sem Terra, que está envolvido nesse processo, não é ele que vai completar isso, mas ele está dentro desse processo. A ele foi imposto pelos barões ingleses o primeiro documento na história que limitava o poder do rei, que é a Carta Magna, 1315. A primeira constituição da história. Então, no processo de formação do Estado Nacional inglês, o cidadão inglês, da nobreza, da burguesia, sempre entendeu que havia um limite para o poder do rei. E que o poder do rei foi dado a ele por vontade do povo. Vamos lembrar que o termo povo aqui é voltado dos cidadãos, que tem tanto da nobreza como mais tarde também da burguesia. Ainda não se tem aquela visão de que todas as pessoas formam esse povo. Isso é uma coisa que ainda vai surgir muito mais tarde. Mas o importante é mencionar isso, de que o absolutismo na Inglaterra sempre foi questionado. Mesmo depois que o rei Henrique VIII fez a reforma, rompeu com a Igreja Católica, assumiu o governo da Igreja Anglicana, e mais tarde os sucessores dele, da Casa Escocesa, tentaram reaproximar a Igreja Anglicana à Igreja Católica para aproveitar dessa teoria do direito divino, o que no final vai fazer com que o absolutismo caia na Inglaterra 100 anos antes que caiu na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é um marco de final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Por quê? Porque ali começa a queda do absolutismo em toda a Europa, das ideias absolutistas. Mas 100 anos antes, essa tentativa de implantar esse absolutismo de direito divino foi impedida com a Revolução Gloriosa, que implanta na Inglaterra o parlamentarismo monárquico e que vai abrir para que a burguesia chegue ao poder. O rei que vai continuar reinando, mas ele não vai governar mais. E isso coloca essa nova força que surge lá no começo da Idade Moderna e que já é rica e poderosa no século XVIII, a tomar o poder da Inglaterra e fazer a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial só foi possível no século XVIII
porque a burguesia chegou ao poder no século XVII, pondo fim às intenções absolutistas dos reis ingleses. Mas nos países católicos isso era mais complicado, porque o poder do rei era crido que vinha de Deus. É por isso que esses iluministas, filósofos iluministas franceses, entenderam que para se derrubar o rei, precisava se derrubar a ideia de Deus propagada pela igreja. Então, a igreja oficial, aliada ao Estado, que dá sustentação ideológica ao Estado absolutista, ela passa a ser alvo dos iluministas. Os iluministas, eles propõem a volta do predomínio da razão. A volta de uma visão de sociedade que eliminava aquela ideia de homens superiores aos outros. Quando o iluminismo dizia que todos os homens nascem iguais, o objetivo era acabar justamente com essa ideia de que alguns homens eram mais importantes ou superiores aos demais. Por outro lado, os iluministas, a maior parte deles, não acreditando que havia homens superiores aos demais, mas ao mesmo tempo criando uma outra ideia de que entre os homens que nascem iguais, alguns são melhores do que os outros, porque eles identificavam a riqueza como mérito individual. Na visão do iluminista, riqueza é mérito do rico e pobreza é culpa do pobre. Então, uma nova base, uma nova visão de Estado é construída ali na Revolução Francesa, principalmente depois que a alta burguesia toma o poder na Revolução. Você sabe que a Revolução vai ter várias fases. Uma fase tentando implantar um parlamentarismo monárquico igual ao inglês, não deu certo. Uma segunda fase, que é a fase popular, porque é o que tinha massa crítica para fazer a Revolução, também não deu certo, porque pendeu para o populismo, né, de Robespierre e fez essa república popular fracassar. Depois, finalmente, a alta burguesia toma o poder e aí sim, ela passa a produzir uma nova ideologia. Ideologia essa que vai ser propagada por Napoleão Bonaparte, vai se tornar lei, que é essa ideia de que o Estado deve ser governado pelos melhores. Então, primeiro nós temos um Thomas Hobbes, que diz que o Estado precisa existir para evitar que os homens se destruam uns aos outros, e esse Estado deve governar por aquele que está acima dos demais homens, no caso o rei. Essa ideia foi fortalecida ainda mais com a teoria do direito divino. No final da Idade Moderna, esse Estado absolutista, que governa para a nobreza, que num primeiro momento se alia à burguesia e promove o enriquecimento da burguesia, mas que no final a burguesia vê sua riqueza drenada pelos gastos da nobreza e do clero. Então, essa ideia cai por terra, principalmente a partir da Revolução Francesa. O Estado não pode ser governado por alguém que está acima dos homens, porque ninguém está acima dos homens. Todos os homens nascem iguais. Mas, por serem livres, esses homens se diferenciam, sendo que alguns são melhores do que os outros. E o critério para diferenciar os homens melhores dos homens menos qualificados é a riqueza. Então, está lançada as bases do Estado burguês. Tá? É óbvio que mais tarde, com a Revolução Industrial se espalhando pela Europa, e principalmente a partir das ideias de Jean-Jacques Rousseau, uma nova visão de Estado surge. E luta-se até hoje para a concretização desse Estado, que é o Estado socialista democrático, onde todos os homens precisam ser tratados de forma justa e igualitária pelo Estado, oferecendo oportunidades iguais para todos. E que o Estado não deve ser governado pelos chamados melhores da sociedade. Ou seja, os ricos não devem controlar o Estado, mas esse Estado deve ser o mais democrático possível. É claro que até hoje
a despeito de toda a luta, esse Estado democrático de direito, esse Estado social democrático, ainda é uma luta a ser vencida. Porque o discurso liberal burguês é ainda uma força muito grande. Nós estamos vendo aí nos Estados Unidos essa ideia de que os ricos devem governar sendo concretizadas com a última eleição de Donald Trump, apoiado pelos homens mais ricos dos Estados Unidos. Um outro aspecto da Idade Moderna que eu quero mencionar aqui, eu preciso mencionar, é que há dois grandes movimentos durante a Idade Moderna. Um no começo da Idade Moderna, que é o Renascimento cultural, consequência desse contato entre a cristandade ocidental com os árabes muçulmanos. Os muçulmanos haviam desenvolvido uma religião do conhecimento, ao contrário da cristandade dominada pela igreja, cristandade europeia, que haviam construído, transformado o cristianismo numa religião do obscurantismo, a religião do controle, da obediência, da ignorância, do isolamento. Essa cristandade ocidental, quando toma esse contato com esses árabes muçulmanos, que haviam desenvolvido na época, por incrível que pareça, uma religião de vanguarda, uma religião que valorizava o conhecimento, onde eles estudavam os clássicos, Aristóteles, Platão, onde eles desenvolviam matemática, ciência, química, Qualquer tentativa de ciência na Idade Média era tido como bruxaria. Mas no mundo muçulmano era louvável isso. Então, graças aos muçulmanos, toda a cultura clássica foi preservada. E quando há esse contato, que inicia-se com as cruzadas, as guerras, mas depois com o comércio, esse intercâmbio de conhecimento chega na Europa. E assim, as universidades, que até então eram monopólio dos árabes no norte da África, chegam na Europa. E tudo isso, juntamente com os comerciantes, querendo promover novos valores, mais ligados ao capitalismo, tudo isso vai promover o que nós chamamos de renascimento cultural, artístico, a invenção da imprensa, a invenção da imprensa na Europa a partir da imprensa chinesa, porque já existia a imprensa na China. Gutenberg ele vai apenas aprimorar isso. Isso vai ser muito importante para a divulgação de ideias. Então o renascimento cultural ele é uma difusão de ideias baseado no humanismo, baseado numa visão mais antropocêntrica do mundo, aquela visão medieval que todas as coisas estavam sob o domínio de Deus, Aquela ideia da soberania de Deus levada ao extremo, onde tudo que acontece é pela vontade dele, é determinação dele, esse determinismo teológico que se desenvolveu na Idade Média, principalmente na patrística. É uma nova visão de mundo, com todas as transformações que estavam acontecendo, vai florescer. O papel do homem na história, na sociedade, nos acontecimentos, passa a ser valorizado. Isso que é antropocentrismo. O antropocentrismo, em um certo sentido, comete uma injustiça contra Deus, de colocar na conta de Deus tudo o que acontece. Guerras, fome, miséria e todas as coisas que são resultados de uma construção humana iam para a conta de Deus, mas agora não. Começa a se ter uma visão no Renascimento de que as coisas são consequências das escolhas humanas. Isso é antropocentrismo. E as coisas começam a ser voltadas para atender o homem. Então o homem passa a ser visto pelos renascentistas como a principal criação divina e ele vai influenciar, inspirar todas as mudanças do Renascimento. O problema é que o Renascimento, ao apelar para o humanismo, apelar para o conhecimento, vai abrir as portas, as universidades vão abrir as portas para o estudo das Escrituras.
Então aqueles padres cuja maioria na Idade Média, principalmente na alta Idade Média, eram analfabetos, ignorantes, que usavam a missa em latim sem nem saber latim, que não tinham nenhum preparo, agora eles vão para as universidades. Na Baixa Idade Média, nós vemos, por causa do renascimento comercial, o renascimento urbano, o surgimento de universidades na Europa, e aí os padres vão para as universidades e têm acesso ao conhecimento das escrituras, nas suas línguas originais, no latim, no grego, no hebraico, no aramaico. Coisa que só os monges tinham na Alta Idade Média, mas viviam isolados. E esse conhecimento das escrituras leva ao questionamento, à comparação. Uma igreja que mais se preocupa em atender os interesses da nobreza, uma igreja cujos líderes saem da nobreza, igreja cujos cargos são comprados, uma igreja que já está vendendo salvação por dinheiro, porque a igreja também entrou nessa onda capitalista. Começou a fazer comércio da salvação. Para você ver o tanto que o capitalismo vai influenciando. E é aí que vai surgir, inspirado pelo humanismo, inspirado pelos questionamentos, inspirado pelo conhecimento, a reforma protestante. E a reforma protestante, eu preciso dizer que esse para mim é um ponto importante, né? Marca a ruptura do poder da igreja. Apesar de que essas novas igrejas protestantes, elas também vão estar envolvidas de alguma forma ao Estado. Vão acabar patrocinando os estados protestantes, o poder do rei durante a Idade Moderna. Mas nós vamos ter em Calvino algo que para mim tem um significado importante. Porque Calvino, de alguma forma, ele vai, eu não acho que isso era a intenção dele, mas ele, ao contrário da teologia católica, que combatia o desejo de enriquecimento, Calvino vê o enriquecimento como bênção divina. Aí você vai lá no final da Idade Moderna e começa a ver aquelas ideias de que alguns homens são melhores do que o outro. De alguma forma, os calvinistas, talvez essa não era nem ideia de Calvino, mas os calvinistas começaram a associar o enriquecimento à escolha e eleição divina. E isso vai ter uma influência muito grande no movimento protestante. E nós vemos isso hoje no mundo, somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Aquela ideia que faz com que os protestantes defendam o Estado liberal. Porque há uma tendência de colocar a culpa da pobreza nos pobres. Há uma tendência de achar que o Estado deve atender os eleitos de Deus. Aqueles homens melhores, o cidadão de bem, o escolhido do Senhor. Não é à toa que você vê sempre essa associação que os liberais fazem, sempre usando o nome de Deus. Então isso aparece já com a reforma protestante, a semente disso. Essa ideia de que Deus elegeu alguns e concedeu-lhes a graça. E de que Deus, por isso, apenas tolera aqueles que ele não escolheu. Preparando o caminho para essa visão de Estado, que deve promover os ricos, que são os abençoados. Então, há toda uma construção na Idade Moderna. Para você ver que a reforma protestante, e eu não estou tirando aqui as pessoas sinceras que realmente estavam preocupadas com a fé, com valores espirituais, como Lutero no começo, como Calvino também, quando foi despertado. Mas, a partir de um determinado momento, esse movimento chamado Reforma Protestante acabou se aliando ao poder. Foi um movimento limitado, foi um movimento que inicialmente tentou reformar a Igreja Católica, por isso chama reforma, e foi um movimento que acabou se associando aos reis, de tal forma que a Idade Moderna é marcada por guerras de religião, mostrando que o protestantismo não trouxe de volta a cristandade àquele evangelho original de Jesus Cristo, evangelho da paz, do amor, da misericórdia. Então a Idade Moderna é marcada por guerras de religião. Mas eu volto a dizer, para encerrar, que o que mais me chama a atenção é que Calvino, protestantismo,
vai legitimar a acumulação capitalista, vai legitimar a ideia do enriquecimento. Essa é uma visão panorâmica da Idade Moderna, que marca o nascimento do capitalismo até a sua consolidação. Inclusive, marca a consolidação do capitalismo em termos de ideia, de ideologia. Principalmente quando ela se une à reforma protestante, legitimando o desejo de enriquecimento, justificando a diferença entre ricos e pobres e colocando Deus novamente na cena do crime. Ou seja, no final das contas, o que faz os ricos ser ricos são as bênçãos divinas. E o que faz os pobres serem pobres é porque Deus os rejeitou. Essa tem sido hoje a ideia muito propagada nesse ramo fundamentalista de extrema direita religiosa norte-americana e que chegou no Brasil nas últimas décadas, com esse projeto de poder, com esse projeto de Estado liberal, esse Estado que promove o cidadão de bem, os homens bons, que são os ricos, e que se mantém totalmente fora de uma política de promoção de justiça social. Inclusive, para esse pessoal da extrema-direita religiosa, justiça é promover aqueles que Deus abençoa e tentar ajudar aqueles que são pobres por culpa deles é injustiça. Essa é uma visão panorâmica do capitalismo, linkando, a sua origem até os nossos dias. Obrigado.